Cara, eu tenho uma playlist aqui no canal te ensinando a lidar com emoções que são desagradáveis ou até mesmo negativas. Mas você sabe cultivar emoções positivas? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Esse vídeo foi sugestão de um de vocês aqui pelos comentários. Então já quero te deixar o convite, se você tem sugestão de algum vídeo ou até mesmo alguma dúvida sobre esse mundo das emoções, das cognições, dos pensamentos, da psicologia, pode colocar aqui nos comentários, me enviar que eu vou te responder ou até mesmo gravar um vídeo sobre esse tema que você está querendo me ouvir falar. Antes de te responder o como você pode cultivar boas emoções, eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre como é que as tuas emoções funcionam em você. Porque se você não entender como é o funcionamento dos teus sentimentos, das tuas emoções, aqui estou usando como sinônimos, tá? Emoções e sentimentos atuam, de nada vai adiantar você saber agir. É como se eu te desse uma chave de fenda, sem te dizer para que você vai precisar utilizá-la. A gente precisa primeiro entender qual é o parafuso que a gente vai apertar para depois escolher a chave certa. E para isso, a gente vai entender como é que a TCC, a terapia cognitivo e comportamental, entende as emoções. A TCC entende que os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos estão o tempo inteiro se influenciando mutuamente. Porém, a teoria cognitiva diz que existe uma preponderância do pensamento, ou seja, ele tem um peso maior na hora de influenciar a forma como você sente e até mesmo as tuas ações, os teus comportamentos. Isso nos ajuda a entender uma frase da filosofia estoica bem antiga e que continua bem precisa até os tempos atuais, de que o que gera sofrimento ou até mesmo um outro tipo de emoção ali nos seres humanos não são os fatos em si, mas sim a forma como a gente interpreta, ou seja, aquilo que a gente pensa sobre o fato ou sobre o que acontece com a gente. Dando um exemplo bem seco aqui, se você entende que a morte de alguém é algo ruim, provavelmente você vai se sentir mal pela morte de alguém. A essa altura, você pode estar pensando aí, entendendo que o pulo do gato, então, está em mudar a forma como a gente pensa, mudar a forma como a gente interpreta, porque aí a gente vai conseguir cultivar boas emoções. Mas vem cá, tu acha que mudar a tua crença, a tua forma de enxergar o mundo é algo simples, é algo fácil? Não é. O nosso cérebro, ele funciona a partir de algumas premissas, ou seja, toda a engrenagem dele, todas as ações que ele toma são sempre visando a nossa sobrevivência, a previsibilidade do futuro e a economia de energia. Então, quando você forma uma crença, ou seja, um entendimento, um aprendizado sobre o mundo lá no comecinho da tua vida, o teu cérebro, ele vai guardar aquela informação por principalmente dois motivos. Primeiro, para que isso te gere previsibilidade, então quando você se deparar com uma situação semelhante, você já saiba o que fazer, e para que isso te poupe energia, afinal de contas, quando você se deparar ali com uma situação semelhante ou algo do tipo, você não vai precisar aprender aquilo de novo para poder lidar com aquela situação. Isso faz com que você consiga ter mais chances de sobreviver, porque você consegue prever um perigo. E a questão está justamente aí, nem sempre aquilo que você aprendeu sobre determinado fenômeno, determinada situação lá no começo da tua vida, continua se aplicando à situação atual na qual você vive. E o nosso cérebro, ele funciona exatamente dessa maneira, ele reproduz, ele reage dia após dia, vez após vez, a partir daquele aprendizado que ele teve ali no começo da tua vida. Por isso que abrir mão desse aprendizagem, desse pensamento, pode ser abrir mão da previsibilidade, da economia da energia, da tua sobrevivência para o teu cérebro. Então, como um mecanismo aí realmente de proteção, vai ser difícil você fazer isso. E talvez ele seja até mais trabalhoso do que difícil, tá? Mas se você começar a treinar, a desenvolver esse olhar consciente, esse olhar atento sobre os teus próprios pensamentos, vai se tornando cada vez mais fácil. Então, para responder aqui o como você pode cultivar emoções positivas, comece prestando atenção na forma como você tem pensado, como você tem interpretado as situações ao teu redor. Quais são os conceitos que você tem sobre as outras pessoas? Que ideia de mundo, que visão de mundo é essa que você tem sobre elas? E que visão de mundo que você tem sobre o mundo? O que é que você imagina do nosso funcionamento, da nossa humanidade? Já percebeu como é que isso te faz se sentir? Ou o que é que você antecipa e até prevê na hora de lidar com situações em que você acredita serem ameaçadoras, serem difíceis, serem problemáticas? Veja, eu não tô falando aqui pra
você ter uma visão poliana do mundo, porque esse não é o intuito. Inclusive, você vai se prejudicar, vai sofrer muito se você desenvolver esse tipo de visão. A tua visão, ela precisa estar acurada com a realidade e não somente com as tuas crenças, com os teus aprendizados, que podem não ser os mais adequados para a situação real que você está vivendo no teu momento hoje. É quase como um trabalho de um pesquisador mesmo, sabe? Muito ativo ali, de estar atento e testando hipóteses. Entender os teus pensamentos como hipóteses e não como verdades é um ótimo começo para você questionar os teus pensamentos. Se for esse o caso, inclusive, anote e faça um registro dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. Como é que você se sente quando você pensa determinadas situações. Ou até mesmo no que é que você está pensando quando você está se sentindo de determinada forma. Faça isso tanto para as tuas emoções positivas quanto para a negativa. Perceba essa relação e essa influência direta do que a gente está pensando na forma como a gente está se sentindo. E assim como eu não estou querendo te trazer aqui uma visão poliana do mundo, eu também não estou querendo te dizer que é fácil você ressignificar uma experiência traumática, por exemplo, que é só imaginar e dar outro significado para ela na tua vida, de superação, de você conseguir passar por cima daqueles desafios que vai ficar tudo bem. Não é tão simples assim, tá? É trabalhoso, é difícil e algumas situações fazem com que a gente tenha realmente emoções negativas, né? Não é pra gente deixar de senti-las também. Elas são protetivas e muito importantes, têm uma função extremamente relevante para o nosso funcionamento. O que eu tô querendo te trazer aqui é que é possível você se sentir melhor em determinadas situações, principalmente no teu dia a dia, se você estiver mais atento e acurando com a realidade aquilo que você está pensando. Isso porque a gente tem uma busca por uma coerência, por uma consonância cognitiva. Ou seja, a gente gosta de alinhar aquilo que a gente está pensando com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está fazendo. E faz todo sentido, né? Imagina você fazer algo que é diferente daquilo que você está sentindo. Soa até como falsidade, não é mesmo? E isso gera um estranhamento na gente. Por isso, quando você começa a questionar os teus pensamentos e mudar a forma como você pensa e enxerga determinadas situações, o teu sentimento vai olhar pra isso e falar: que é isso, cara? O que você tá fazendo? Que negócio esquisito é esse? Não vou ficar aqui parado também sentindo um negócio diferente do que você tá pensando. Eu vou me movimentar, eu vou me regular aqui para que a gente esteja coerente, para que a gente esteja alinhado. Mais uma vez, gente, é trabalhoso, não é tão simples assim. Dá trabalho a gente estar atento aos nossos pensamentos. Mas com o passar dos treinos, isso vai se tornar cada vez mais automático, cada vez mais fácil de você ir aplicando e questionando no teu dia a dia. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo. Me sinaliza aqui clicando no gostei se você gostou desse conteúdo. Esse vídeo também vai estar dentro dessa playlist aí de como lidar com as tuas emoções. Eu te vejo na quarta que vem às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal. Um abraço pra você e até lá!